Aí, a inerrância significa que a Bíblia é totalmente isenta de erros. Ela é inerrante nos fatos que apresenta, nas doutrinas que declara. Afirmar que a Bíblia não contém erros é também reconhecer a sua autoridade e infalibilidade divina. O nosso Senhor Jesus afirmou: a Escritura não pode falhar. Tem João capítulo 10, verso 35, abre por favor, João 10, 35, e outra pessoa lê Lucas capítulo 24, verso 44. Então, afirmar que as Escrituras é inerrante, é infalível, não contém erro, é afirmar que ela tem autoridade divina. Então, como a Bíblia tem autoridade divina, provém do próprio Deus, ela não pode errar. E o próprio Senhor Jesus, no final do versículo de João capítulo 10, verso 35, ele diz: a Escritura não pode falhar. E quando se diz que a Escritura é inspirada por Deus, se refere à tradução original, à tradução da Bíblia hebraica. Então, as traduções de hoje em dia, né, que vieram traduzindo, podem conter alguns erros, e às vezes tem, não devido por causa de Deus, mas devido à ação do homem, os copistas. Ao longo desses séculos, desses anos, vieram traduzindo a Bíblia. E sempre quando vai traduzir de uma língua para outra língua, há uma troca de palavras, de frases, para se adequar àquela maneira. Quando se diz que a Bíblia é inspirada, ela é inerrante, não contém erro, se refere aos documentos originais, a Bíblia hebraica, a lei de Moisés, a Torá, os profetas, salmos, provérbios. Então é isso. A Bíblia é inspirada, foi inspirada nos seus originais. João capítulo 10, 35. Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Então só o final que Jesus diz, né? E a Escritura não pode falhar. Lucas 24, 44. E disse-lhe: foi assim que eu falei, enquanto ainda estava com vós, era necessário que se cumprisse tudo o que o meu Espírito está escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então, o próprio Senhor Jesus agora está dizendo, isso devia acontecer para se cumprir o que está escrito a respeito de mim. Ou seja, aquilo que está no contido na lei de Moisés, na Torá, no Pentateuco, nos salmos, nos profetas, no que diz respeito a Cristo Jesus, se cumpriu tudo. Então, como a semana passada, nós falamos sobre o tema principal da Bíblia, o tema central da Bíblia, e nós falamos que o tema principal da Bíblia é Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, Jesus está explícito ou implícito. Gênesis capítulo 3, verso 15, aponta ali quando diz que e a descendência da mulher esmagará a cabeça da serpente, está se referindo a Cristo Jesus, está apontando para Cristo. Então, toda a Bíblia, o tema central é Cristo Jesus. É por isso que a palavra de Deus, ela não contém erro, não pode falhar, porque é a palavra do próprio Deus. E como aqui diz nós mesmos, né, que a inerrância significa que a Bíblia é totalmente isenta de erros. Ela é inerrante nos fatos que apresenta e nas doutrinas que declara. Então, nos fatos que a Bíblia declara e nas suas doutrinas, ela é isenta de erros. E afirmar que a Bíblia é inerrante é afirmar que ela é infalível e tem autoridade divina. Então, nós devemos crer nessa doutrina chamada a inspiração bíblica, a inspiração da Bíblia. Então, isso é uma doutrina que tem sido perseguida e atacada pelo diabo e por pessoas ímpias, cheias
de pensamentos nocivos, querendo tirar a autoridade divina da Bíblia Sagrada. Então, por mais que o homem, né, queira tirar a autoridade da Bíblia, ele não vai conseguir. Por quê? Porque ela tem autoridade divina. Por quê? Porque ela é inspirada por Deus. Então, a Bíblia, como eu falei, que ela lê, para nós termos ela hoje em dia, assim, com 66 livros, no Velho Testamento 39 e no Novo 27, levou cerca de 1.600 anos. Então, 1.600 anos, Deus conduzindo a história, conduzindo épocas, pessoas, e cerca de 40 pessoas escreveram a Bíblia, em épocas diferentes, em geografias diferentes. Imagine aí, é para ser algo totalmente sem harmonia nenhuma, mas como Deus é o autor, inspirou, a Bíblia ela tem harmonia, ela é coesa, ela tem um sentido, e o tema principal, central da Bíblia é Cristo Jesus. Então, e como a gente falamos também a semana passada, Gálatas capítulo 4, verso 4, diz que na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, nascido de mulher, sob a lei, para resgatar aqueles que estavam sob a maldição da lei. Então, tudo isso, até os nossos dias, está sendo governado por Deus. Então, o ser humano, ele tem em suas mãos hoje, nós temos o privilégio de ter hoje em nossas mãos um livro, a palavra de Deus, uma carta de Deus ao ser humano. E a Bíblia, ela vai revelar dentro dela verdades incríveis, verdades que não está escrito em nenhum outro livro, verdades que a ciência tenta descobrir, e às vezes quando descobre uma verdade, já está na Bíblia há séculos. Então, a Bíblia, ela é um livro que supera todos os outros livros quanto à sua autoridade, à sua antiguidade, à sua popularidade. Então, o livro, a Bíblia Sagrada, ela é um fenômeno que só pode ser explicado de um modo. Qual é esse modo? Ela é a palavra de Deus. É por isso que o cristão tem que valorizar a Bíblia Sagrada. E eu falei a semana passada sobre o Salmo 119. Leia esse Salmo 119, leia, releia, é o maior salmo da Bíblia, com 176 versículos. Na maioria desses versículos, o salmista se refere à palavra de Deus, à Bíblia como lei, mandamento, estatuto, preceito. E esse salmo, o salmista, exalta a palavra de Deus. O versículo 40, do Salmo 19, verso 40, ele diz: eu tenho suspirado pela tua palavra. Para suspirar é desejar algo ardentemente. O verso 127, ele diz: eu amo a tua palavra mais do que o ouro puro. No verso 18 desse Salmo 119, ele diz: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua palavra. Então, a partir de hoje, quando você lê, antes de você pegar a Bíblia, lê, você diz: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da tua palavra. Então, quando o Espírito de Deus desvenda os nossos olhos, abre os nossos olhos, nós podemos enxergar as maravilhas dessa palavra, nós ficamos encantados. Nós ficamos com Deus de boca aberta. Deus, como o Senhor pode usar a sua própria palavra para transformar a vida. E aí ainda nesse Salmo no 119, no versículo 72, o salmista diz: a tua palavra para mim vale mais do que inúmeras riquezas em ouro ou em prata. Abre, por favor, Salmo 119, verso 72. A tua palavra vale para mim mais do que inúmeras riquezas em ouro ou em prata. Então, ou seja, o salmista está colocando a palavra de Deus acima das riquezas,
acima do ouro, acima da prata, valorizando de uma forma extraordinária. Salmo 119, verso 72. Quem achou pode ler. Para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Eita glória! Então, mais do que milhares de riquezas em ouro ou em prata. E o verso 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, a palavra de Deus, ela é isso, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então é como uma candeia, como uma lâmpada que vai clareando naquilo que é treva, escuro, e vai nos mostrando o caminho que nós devemos seguir, no caminho que nós devemos prosseguir. Então o ser humano, o cristão, ele tem que valorizar a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada. Nós temos hoje o privilégio de tê-la em nosso país, de nós lermos a hora que quisermos, a hora, 2, 3 horas de relógio direto seguir. Podemos caminhar pelas ruas com a Bíblia na mão. Existem países que nós não podemos caminhar com a Bíblia na mão. Então nós devemos valorizar a Bíblia. E o próprio Senhor Jesus, no livro de Mateus capítulo 22, verso 29, ele diz assim, olha, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus capítulo 22, verso 29. Errais por não conhecer as Escrituras. Então, hoje muitos cristãos erram, falham, pecam por não conhecer as Escrituras. E também diz que o povo do Senhor, o próprio Deus dizendo, o meu povo perece por falta de conhecimento. Ou seja, por falta de conhecimento da sua palavra. É Oséias capítulo 4, verso 6. Mateus 22 o quê? 29. Eu acho que pode ler. Mateus 22, 29. Errais por não conhecer as Escrituras. Respondeu-lhe Jesus, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Não. Muitos cristãos erram por não conhecer. Oséias capítulo 4, verso 6. Deus ele dizendo, o meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento da vontade dele, dos propósitos dele, que está revelado na Bíblia Sagrada. Então, a doutrina da inspiração da Bíblia, ela é extraordinária, porque nós podemos confiar plenamente na palavra de Deus. Então, o cristão é o único ser na face da terra que não pode duvidar de que a Bíblia é inspirada por Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Alguma dúvida até aqui? Tem algumas perguntas? Não? Estamos aqui para tirar dúvida. Pergunta.